Boa noite, seja bem-vindo. Começa agora mais um debate para as eleições legislativas, hoje com o fundador do LIVRE, Rui Tavares, e a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real. Muito boa noite aos dois. Vou começar por si, Rui Tavares. Ontem lançou uma nova palavra, uma ecogeringonça, de que fariam parte o LIVRE, o PS, o PEV e o próprio PAN. Porquê é que deixou de fora o Bloco de Esquerda e o PCP quando lançou esta proposta? Eu não deixei de fora. Eu acho que uma ecogeringonça... Bem, em primeiro lugar, boa noite, Rosa, e boa noite, Inês. Desculpe, o entusiasmo com a pergunta levou-me ainda a começar logo por responder antes de as saudar. Uma ecogeringonça é qualquer geringonça, certamente, onde esteja o LIVRE, mas qualquer geringonça que responda, ou qualquer entendimento, qualquer convergência que responda ao tempo presente. Porque nós lembramos na geringonça original, 2015 e 2019, era importante virar a página à austeridade, era importante reverter as medidas da Troika. Nós temos que virar a página também a muitas décadas de descaminho em termos ambientais do país e do mundo, de desordenamento de território, de agricultura intensiva. Precisamos de reverter ou de deter alguns descaminhos da política nacional em relação a um excesso de extrativismo. Precisamos ser exigentes em relação a questões como o novo aeroporto de Lisboa, ou como a extração do lítio, ou mais uma vez como a agricultura intensiva, e precisamos, acima de tudo, ter uma visão de futuro para o país que seja sustentada numa economia do conhecimento e da descarbonização. Para isso, nós temos que oferecer às pessoas um caminho de saída da confusão em que nós estamos agora. Se à direita o que nós temos é uma encruzilhada, porque não se sabe com a vitória da direita que tipo de governo é que teremos, é verdade que à esquerda vivemos num dilema entre, digamos, a vontade de governar sozinhos de uns e a intransigência de outros. Ora, ou seja, o PCP e o Bloco de Esquerda, dado o atual momento interno até de cada partido, ainda não estão completamente claros e por isso mesmo não se chama para esta ecogeringonça. Pelo contrário, eu chamo-os, e aliás aqui mesmo e com a Rosa, eu lancei o repto a Catarina Martins, como tinha feito com António Costa, de termos um pacto social, ecológico e progressista para a próxima legislatura, que em primeiro lugar resolvesse um problema em que já estamos. Nós já estamos a viver em duodécimos e não podemos continuar assim. É preciso ver a exigência de nos sentarmos à mesa para termos um orçamento, viabilizar um programa de governo e até ao 25 de Abril apresentar uma agenda para um novo modelo de desenvolvimento para o país. O que eu não quero é que me digam a mim e que digam aos nossos concidadãos que, porque alguns não se decidiram ainda se estão mais numa esquerda da intransigência ou da convergência, que temos que ser sujeitos a uma chantagem do voto útil. Mas, Rui Tavares, para uma maioria absoluta. Desses partidos, apenas o PAN não se define como de esquerda. Ainda assim, e apesar de para o LIVRE ser importante essa aliança ser de esquerda, disse isso mesmo, adiante de Catarina Martins, aqui na SIC Notícias, acha que o PAN defende as ideias certas para fazer parte desse acordo alargado? Certamente esse acordo alargado terá de ser plural. Quanto mais alargado e quanto mais amplo, mais garantias dá de uma base de apoio político e social a políticas de que nós precisamos. Agora, é o que eu digo, não quero que me façam chantagem nem a mim, nem aos nossos concidadãos, em termos de voto útil e de maioria absoluta. E, na verdade, nós olhamos para as sondagens e há um caminho, há uma possibilidade. Nós vemos que há uma possibilidade de estabilidade com um partido como o PAN, que já teria viabilizado pelo menos a discussão na especialidade do orçamento, com um partido que se compromete a analisar um próximo orçamento com seriedade, e a verdade é que nós temos estado com o PAN desde na candidatura da Ana Gomes, ainda aqui há um ano. E, por exemplo, não posso dizer como no debate com a Catarina Martins, que estamos num município onde houve uma coligação LIVRE-Bloco, mas no município ao lado, em Cascais, é LIVRE-PAN, no município ao lado, em Cascais, houve uma coligação LIVRE-PAN e PS, portanto já trabalhámos juntos e continuaremos a trabalhar. O que é que acha desta ideia deixada pelo Rui Tavares de fazer parte de uma ecogeringonça? Antes de mais, muito boa noite, Rosa. Boa noite, Rui, e a todos os que nos acompanham lá em casa. O PAN tem assumido que é um partido responsável, um partido de pontes e de diálogo, e mais, tem sido uma força ambientalista dentro da Assembleia da República. E, portanto, para nós aquilo que é prioritário é fazer avançar não só as nossas causas, que são causas fundamentais para a população, causas fundamentais para os desafios do nosso tempo, como é a emergência climática, e contrariamente àquilo que temos ouvido tantas vezes dizer, sobretudo por parte dos partidos que estão na governação,
que é uma preocupação para as gerações futuras, não é uma preocupação para as gerações futuras, é uma preocupação do presente. E toda e qualquer força política que esteja em condições de poder viabilizar um governo ou de formar governo terá que ter em consideração aquilo que é a agenda política das diferentes forças que, evidentemente, poderão ou não constituir uma coligação. Aquilo que terá que ser avaliado, e não vamos aqui fazer futurologia, é se de facto, após o dia 30 de janeiro, quais são essas condições. Temos aqui uma visão diferente. É que o PAN entende que o ambiente, a proteção ambiental, não deve estar espartilhada na dicotomia esquerda e direita. Ou seja, as preocupações ambientais são de tal forma relevantes que não pode ser, de facto, uma preocupação acantonada numa determinada força política. Nós precisamos, e é de facto bom verificarmos que existe hoje outros partidos a tomarem esta bandeira e que vêm atrás daquilo que tem sido também os avanços que o PAN tem conseguido garantir na Assembleia da República, como foi mais recentemente a própria Lei de Bases do Clima, o reconhecimento de um clima estável como património da humanidade ou a própria taxa do carbono sobre a navegação e a aviação, que está hoje a reverter para os espaços sociais. Mas sabemos que a emergência climática exige mais, não só a emergência climática, como também a crise socioeconómica que o país está a atravessar. E esse é um momento muito complexo que vai exigir todos. Que não quer fazer futurologia, mas há um cenário que eu tenho que lhe colocar. Caso seja o PAN a decidir se teremos uma governação à direita ou à esquerda, o que é que vai fazer? Vai dar preferência ao PS ou ao PSD? Aquilo que iremos dar sempre preferência e o nosso compromisso são com as causas das pessoas, com as causas do planeta e também com a proteção animal, que tem sido um domínio do ponto de vista do espectro político, em que o PAN tem estado muitas das vezes isolado naquilo que são as preocupações com o bem-estar animal. Aliás, ainda em setembro, curiosamente, até mesmo quando estávamos em plenas autárquicas, o próprio LIVRE vai tentar reduzir o PAN a um partido animalista, quando na verdade somos um partido que tem uma visão holística, integrada da sociedade, pode ter sido uma expressão infeliz, mas a verdade é que ela aconteceu e, portanto, somos um partido, de facto, com uma visão aberta da sociedade, onde cabem, de facto, todas as formas de vida, incluindo os animais que partilham connosco esta jornada. E, portanto, há, de facto, aqui uma visão para nós que o nosso grande compromisso é com as causas e, portanto, tem que haver uma agenda progressista. Mas olhando para os programas políticos, e agora do PSD também já é conhecido, identifica-se mais com o programa político do PS ou do PSD? Vamos lá ver, nós identificamos-nos com o nosso programa, evidentemente, e terei a oportunidade... Mas deixa sempre a porta aberta, no fundo, para futuros entendimentos e a solução de governabilidade em Portugal pode também passar pelo PAN e pelo seu partido. Ainda não tivemos a oportunidade de discutir com o Rui Rio. Há desde já dois temas que para nós são uma linha vermelha e que o próprio já vem avançar na comunicação social, que é o disparate de liberalizar a eucaliptização de Portugal. É uma visão completamente errada para um país marcado pelos incêndios, que tem sido muito fustigado. Aliás, o próprio ordenamento florestal tem de estar alinhado com a preocupação climática e com a segurança das populações, e o PAN pretende, por isso mesmo, criar um Ministério da Economia e das Alterações Climáticas para que seja o clima a ditar o passo daquilo que é a evolução das políticas públicas, mas também o Ministério do Bem-Estar e da Proteção Animal. E quando Rui Rio vem dizer que quer reverter a política que foi retirar os animais e a proteção animal do Ministério da Agricultura, passando para o meio ambiente, que quer reverter, evidentemente que isso são linhas vermelhas para o PAN e que jamais aceitaremos este tipo de postura. Mas atenção, porque é assim, PS e PSD que têm votado alinhados um com o outro. E o grande desafio democrático que também temos pela frente é romper com este bloco central que sistematicamente se forma na Assembleia da República e que inclusivamente tem levado até a retrocessos do ponto de vista legislativo. Um exemplo muito claro, o fim dos debates quinzenais. É inaceitável o fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, ou a alteração da lei das autarquias locais, ou até mesmo outras medidas como aumentar o número de assinaturas para as petições, o que é de facto o enfraquecimento da nossa democracia. Rui Tavares, em que é que o LIVRE se distingue do PAN na designada Agenda Verde? Bem, nós ainda não conhecemos o programa do PAN, ele ainda não foi apresentado, portanto eu aqui estou em alguma desvantagem, porque não sei se coisas que estavam no programa de 2019 estarão no programa que ainda virá a ser apresentado e, portanto, conheço só algumas prioridades e medidas de forma um bocadinho homeopática e aí, aliás, já está uma das grandes diferenças entre nós, porque o LIVRE acredita na medicina baseada na ciência e, portanto, não somos muito amigos de incluir a homeopatia e outras terapias não convencionais na Lei de Bases de Saúde, onde não só o PAN como o Bloco de Esquerda e o PEV expuseram. Nós somos a favor, essas terapias têm o seu lugar, mas somos a favor daquilo que
pode ter um caminho de integração no SNS e de comparticipação por parte do Estado, precisa ser validado por painéis de peritos independentes, com métodos e com critérios aferidos de forma clara e científica e com conflitos de interesse declarados. E, portanto, essa distinção, desde logo, de uma política baseada na ciência, porque nós não podemos falar de ciência só quando ela concorda connosco e queremos dizer que as alterações climáticas têm origem humana e precisamos de as combater também através de comportamentos nossos, humanos, mas também noutras áreas, como por exemplo esta que acabei de citar, das medicinas baseadas na ciência, é uma distinção importante. É verdade, isso seria uma injustiça, remeter o PAN para um partido especializado no animalismo. O PAN tem um papel importante na Assembleia da República, já o tem tido, sempre demos os parabéns ao PAN por conseguir eleições e estamos contentes em saber que vamos trabalhar juntos a partir do próximo dia 30. É verdade que não só... Rui Tavares, eu queria só que nos esclarecesse este ponto em que tocou a questão das medicinas alternativas e o porquê do seu posicionamento menos favorável. Não, porque, repare, se as medicinas têm base científica, mesmo que elas sejam, tenham tido um percurso que não seja o percurso convencional, elas devem ser avaliadas por peritos independentes e por painéis que sejam certificados para tal, porque depois, se vamos validar cursos, por exemplo, e licenciaturas nessas áreas, se essas medicinas passam a ter comparticipação, os recursos são finitos e estamos a roubar medicinas de base científica. Mas não é um negacionista das medicinas alternativas? Não, o que eu afirmo é que o método científico é importante na política e nós devemos ter uma relação consistente e coerente com a ciência em política. Mas, se me permite, não é só essa distinção que conta. Temos distinções, para ir só na letra E. De facto, nós posicionamos à esquerda e vimos de uma tradição política que não é de origem do animalismo, é da ecologia social e política, da esquerda verde europeia, e nessa nos filiamos. Isso permite-nos responder à questão da equidistância. Para nós, achamos importante haver, respeitando outras posições, haver clareza nestas eleições. Se houver uma maioria à esquerda, nós faremos parte de uma solução. Se houver uma maioria à direita, nós estaremos na oposição e, portanto, as pessoas sabem previamente com o que contam. Na Europa, a Europa é um tema sem o qual nós não resolvemos nenhum problemas ambientais. Não se perca o livro é muito detalhado nas suas Europa, propostas de democratização da União Europeia, não tanto do lado às questões europeias, mas até para a Inês Sousa Real poder repostar em relação a algumas das ideias que já aqui deixou. Bom, desde logo gostaria de responder à questão. Para já, dar nota de que nós vamos apresentar o nosso programa no próximo dia 11, na terça-feira. Estão todos convidados também a acompanhar a transmissão que vai ser feita online. O PAN tem trabalho feito e, portanto, evidentemente que nós não nos vamos distanciar daquilo que tem sido o caminho do PAN e esta visão integrada do planeta, em que, de facto, quer os direitos humanos, quer a saúde do planeta, a saúde humana é uma só, e inclusivamente também a saúde animal, porque esta crise sanitária demonstra-nos isto mesmo, e esse tem sido o caminho do PAN e continuará a ser. E, portanto, os portugueses sabem com o que é que contam em termos de trabalho, até mesmo pelas conquistas que o PAN já alcançou na Assembleia da República, que impactam diretamente a vida das pessoas, como foi o caso da tarifa do alargamento da tarifa social de energia, que abrangeu mais de 100 mil famílias, e com isso até mostrar que é possível termos justiça social aliada à justiça ambiental, quando se discutia a descida da fatura do IVA da eletricidade, que tem uma pegada ambiental, mas podemos chegar de facto a quem mais precisa. E há de facto este caminho que as pessoas conhecem de responsabilidade do PAN, até no momento do Orçamento do Estado, em que não nos negamos a dizer presente ao país num momento tão crucial como outras forças políticas fizeram, que deitaram a toalha ao chão. No que respeita à questão da homeopatia, eu recordo que a regulamentação das profissões, nomeadamente as medicinas alternativas, foi aprovada pela Assembleia da República em 2013. Ainda o PAN não estava sequer na Assembleia da República. E, portanto, aquilo que o PAN vem dizendo é que se está aprovada esta regulamentação, ela deve ser concretizada. Até mesmo para não só uma maior segurança do ponto de vista quer dos profissionais, porque como em qualquer profissão há bons e maus profissionais, quer para os próximos consumidores, para quem faz de forma complementar à medicina tradicional estes tratamentos, para que possam efetivamente gozar de uma maior segurança e proteção neste regime. Porque, de facto, nós defendemos uma saúde de prevenção e defendemos também que na reforma do Serviço Nacional de Saúde deve haver uma maior aposta nas terapias preventivas,
onde, evidentemente, também há lugar para as terapias alternativas. Não estamos aqui a falar de substituir nem de sermos negacionistas da ciência, muito pelo contrário, nós temos o maior respeito pela medicina e, aliás, se há algo que devemos valorizar e que sai desta crise socioeconómica e sanitária, é a valorização do Serviço Nacional de Saúde e a necessidade de reforçarmos os meios que estão alocados ao SNS, e para o PAN isso é absolutamente fundamental, mas também haver uma maior proporção naquilo que é a prática da prevenção, incluindo ao nível da saúde mental. Mas falando em negacionismo, há de facto aqui também uma linha que nos tem distinguido daquilo que têm sido muitas das forças ecologistas da esquerda, que evitam tocar no elefante na sala, ou melhor dizendo, se calhar no porco na sala, porque é a questão do impacto que a pecuária tem nas alterações climáticas. Onde se insere o LIVRE? No Pelo menos não temos visto no programa do LIVRE, e seria bom também termos esse posicionamento. Aliás, tivemos a oportunidade já de ouvir aqui algum negacionismo de outras forças políticas, que não foi propriamente o LIVRE, mas que gostaríamos hoje também ter essa oportunidade, porque a pecuária, inclusivamente em Portugal, é das maiores responsáveis pelas emissões de gases com efeito de estufa, como podemos ver neste gráfico, ao contrário da produção de origem vegetal, tem sido de facto a pecuária. E nós não podemos combater de forma séria as alterações climáticas se não garantirmos uma redução destas emissões e uma transição para modos de produção mais sustentáveis na agricultura, em particular na agropecuária. E, portanto, este tem sido um grande problema do nosso país, este negacionismo. E o PAN tem, de forma muito clara e de forma isolada na Assembleia da República, apresentado propostas, nomeadamente a taxa ambiental do carbono sobre a atividade pecuária, porque isto não é só o PAN que o diz, é a Organização Mundial de Saúde, é a OCDE, o próprio roteiro da neutralidade carbónica convoca-nos a adotar estas medidas e temos votado isoladamente. As esquerdas que acompanham o LIVRE, o Bloco de Esquerda, o PCP, o próprio PS, aliás, todas as forças da Assembleia da República, de forma negacionista, têm votado contra esta taxa de carbono. Eu sugiro agora ao Rui Tavares que esclareça o posicionamento do LIVRE em relação às taxas aqui referidas por parte da Inês Sousa Real. A Inês dizia que o PAN em algumas matérias tem liderado e tem sido precursor, e ainda bem que assim é. A todos os partidos deve caber a oportunidade de vez em quando serem precursores, e depois utilizou um lema de justiça social e justiça ambiental em que o LIVRE foi precursor, e ainda bem que assim é, porque isto é aquilo a que se chamaria de polinização cruzada. Nós, claro que vamos encontrar boas ideias nas ideias uns dos outros, e ainda bem que assim é. Mas além de justiça ambiental e justiça social, nós precisamos de uma estratégia de futuro para o país. Essa estratégia de futuro para o país passa por uma economia do conhecimento, que eu sei que quando eu digo esta palavra, as pessoas pensam em pessoas sentadas atrás de computadores, mas que não é nada disso. Permite-me usar um exemplo que vai ao encontro da sua pergunta. A agricultura de precisão e a agroecologia são áreas que precisam de muito conhecimento. Conhecimento de base científica e estatística, precisam de GPS, precisam de dados do sistema Galileu da União Europeia, precisam de fotografia aérea, precisam de amostras de solo para conhecermos cada metro cúbico de solo onde se enfiam as raízes das nossas árvores, precisam de conhecimento também, que vem de gerações e gerações, séculos e milénios de conhecimento da nossa terra, que têm as pessoas que dela viveram. Os agricultores em Portugal já não são só agricultores, são gestores de território. Eles contribuem para capturar carbono, para fazer ordenamento territorial, também para fornecer alimento. E nós temos que trabalhar precisamente nessa economia de conhecimento, ela própria também circular, da ciência para quem conhece o terreno, de quem conhece o terreno, para fazer uma agricultura que é o contrário da agricultura intensiva que se tem praticado. Estamos a falar da pecuária intensiva e superintensiva e não dos bons modos de produção. Aí convergimos claramente. Eu já vou à pecuária. Em vez de agricultura intensiva, agricultura de precisão e agroecologia, ou seja, conhecer bem o terreno, evitar o uso de pesticidas, de fertilizantes, saber o que é que se dá bem em cada pedaço de terreno nacional, e aí pode o Estado contribuir com conhecimento que os agricultores, incluindo as pequenas explorações, usam. No caso da pecuária, eu acho que há um consenso nacional, aliás, desde a primeira estratégia de descarbonização de Portugal, em que Portugal foi pioneiro, de que tem que haver uma mudança na produção de carne e nos hábitos de consumo de carne, e que temos que diminuir a produção de pecuária. O que nos distingue é que o PAN quer estabelecer cotas, ou queria no programa de 2019, e nós achamos que há várias vias de chegar ao mesmo objetivo. Desde logo há uma fileira de investigação científica sobre carne laboratorial que está cada vez mais barata e que é importante e que pode... Estamos muito distantes dessa realidade. Nós estamos ano a ano a ver o preço dessa carne baixar, e ela vai se generalizar e vai mudar o jogo
completamente, chegando a um ponto em que provavelmente teremos que pagar para ter algum gado, no território, porque ele também ajuda a fazer gestão florestal e também ajuda a manter os ecossistemas. Tavares, eu vou-lhe só pedir para terminar essa parte, porque temos que avançar para um outro tema, mas a Inês provavelmente vai querer responder. Com o qual vou terminar. Nós temos que fazer isto com as pessoas, não podemos fazer isto contra as pessoas. Se me permite só, de facto, em relação a este tema, o PAN nunca disse que temos que fazer contra as pessoas, muito pelo contrário. Os fundos da PAC e a revisão da nova Política Agrícola Comum não pode ser uma oportunidade desperdiçada de aliarmos a Política Agrícola Comum com o Pacto Ecológico Europeu e de incentivarmos a transição destas atividades para modos de produção mais responsáveis e sustentáveis, fomentando a permacultura, a agricultura de pequena escala, com boas práticas, a agricultura biológica, que tem sido muito esquecida no nosso país. E mais, o transporte de animais vivos, que é algo que não tem sido falado e que tem sido considerado por alguns uma alavanca na economia, põe em causa as formas mais elementares de dignidade e bem-estar animal e tem uma pegada ambiental tremenda. Não podemos ignorar esta realidade e não podemos também ignorar que hoje os animais são tratados como mercadoria e que muitas das vezes chegam ao seu destino em condições deploráveis e que a nossa economia não pode assentar neste sofrimento animal. E, portanto, temos que, de facto, e o PAN propõe-se na próxima legislatura a acabar com o transporte de animais vivos para países terceiros, inclusive também com o abate kosher e halal, que é uma realidade que também tem que ser regulamentada no nosso país para que não continuemos a ter os abates clandestinos ou abates que são feitos de forma e matadores ilegais como temos e transversais, independentemente ao modo de abate que temos no país. Portanto, continuamos a ter explorações pecuárias ilegais que não são fiscalizadas e continuam a fazer descargas ilegais para os nossos rios, para as nossas ribeiras, para os recursos hídricos e, portanto, é um país sem rei nem roque no que diz respeito à pecuária intensiva e superintensiva. E pode vir o setor da CAP, podem vir os interesses instalados a criticar o PAN ou ameaçar o PAN, que cá estaremos para enfrentar e para promovermos a mudança com as pessoas e para as pessoas, porque os pequenos produtores não é quem tem chegado, de facto, estes apoios para fazermos esta reversão que o país precisa, sob pena de esgotarmos de tal forma os recursos que qualquer dia não teremos uma economia para viver, e antes nem teremos de esgotarmos para... o tempo deste debate, vamos avançar para o próximo tema. Rui Tavares, ambos defendem o denominado rendimento básico incondicional. E esta é uma matéria que merece explicações adicionais, porque levanta uma série de dúvidas. Num país de desigualdade gritantes, qual é que é a eficácia real desta medida? Bem, o rendimento básico incondicional é um debate sério que levanta, evidentemente, dúvidas. O que é que vão fazer pessoas que recebem o rendimento básico incondicional, que é uma medida que se propõe, por um lado, no seu objetivo último, erradicar a pobreza e libertar as pessoas. Vão fazer como aconteceu na experiência que foi feita na Finlândia, em que se disse às pessoas que se arranjassem emprego não perderiam o seu rendimento social de inserção. O que aconteceu foi que as pessoas procuraram um emprego, porque deixaram de ter medo de sofrer aquele corte repentino. Vão procurar um novo emprego, vão pagar primeiro as suas dívidas ou... Outras dúvidas ainda maiores. Há dinheiro para isto? Se houver dinheiro para isto, uma dúvida que eu partilho, deve ser a prioridade? Ou devemos, se houver um dinheiro a esta escala, primeiro resolver um problema como a suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde? O que é que diz o LIVRE em relação a isto? Diz, é isso que queremos vamos saber. testar. Vamos testar, vamos Mas tem experimentar. ideia de quais é que seriam os custos desta proposta? Um projeto piloto de rendimento básico incondicional não tem grandes custos. É um custo que fica muito provavelmente ao nível daquilo que até um município pode fazer. E pode nos dar conclusões importantes acerca de como é que depois as pessoas organizam a sua vida. Eu vejo na Câmara Municipal de Lisboa, onde as pessoas vão às reuniões públicas, todos os dias pessoas, principalmente mulheres, 80% das pessoas que se apresentam nas reuniões públicas da Câmara Municipal de Lisboa, contarem-nos acerca do seu desespero, da maneira como estão presas a vidas que quereriam largar. O rendimento básico incondicional pode, no futuro, ser resposta a isso. Até lá chegarmos... Mas seriam eliminadas outras prestações sociais em prol deste rendimento básico incondicional? Excelente pergunta. No nosso entender, não. Há também várias versões de rendimento básico incondicional, algumas mais à direita, que prevêem uma substituição das atuais prestações sociais pelo rendimento básico incondicional, outras mais de esquerda, que supõem que o rendimento básico incondicional é uma nova forma de Estado social
que temos que testar agora, porque também nestas coisas vale o método científico. Sem vermos como é que funciona primeiro, não saberemos se de facto vale a pena seguir por essa via ou não. É só o que nós dizemos, Inês Sousa Real também defende esta medida. De que forma é que difere daquela que já foi aqui explicada pelo Rui Tavares? Bom, o PAN converge nesta matéria com o LIVRE, ou seja, nós temos igualmente um projeto do RBI, do Rendimento Básico Incondicional, recordando que ele não é necessariamente universal. Portanto, aquilo que deverá ser feito é, de facto, um estudo sobre o rendimento. Os fundamentalistas defendem que deve ser universal, mas aquilo que a nossa entender... sendo incondicional, não chegaria a todos. Neste caso, sendo incondicional, não tem critérios do ponto de vista demográfico ou do ponto de vista daquilo que é o valor patrimonial, o rendimento de cada pessoa. Para nós, o rendimento básico incondicional pode ser, de facto, muito relevante para populações, por exemplo, como o caso das vítimas de violência doméstica, que muitas das vezes não têm rendimentos e não têm como sair da situação de agressão, precisamente porque também houve uma dominância socioeconómica perante este tipo de vítimas. No caso das pessoas em situação de sem-abrigo, que têm uma grande dificuldade em manter aquilo que são as suas prestações sociais, e entendemos que não se deve prescindir das prestações sociais com o rendimento básico incondicional, porque também sabemos que as situações crónicas de pessoas em situação de sem-abrigo e de pobreza extrema, muitas das vezes há uma grande dificuldade de reintegração no mercado de trabalho. Portanto, é importante que não haja limitações até temporais. Mas nós estamos a atravessar uma crise socioeconómica sem precedentes e, no nosso entender, para além de um projeto piloto do RBI, aquilo que é essencial que o país debata há este tempo é, de facto, as alterações nos escalões do IRS para aliviar a carga fiscal das famílias. Deixando, por isso, no entendimento do PAN, esta medida ou a discussão desta medida para tempos em que não estivermos, provavelmente, não estejamos a atravessar uma crise social como a atual, é isso? A este tempo, a prioridade é termos um orçamento do Estado para as pessoas, para as famílias e para as empresas, que é absolutamente fundamental para que não estejamos a viver em duodécimos, que se faça a revisão dos escalões do IRS, porque não podemos ter este achatamento entre o ordenado mínimo e o ordenado médio do país, aliviar a carga fiscal das empresas, o IRC para 17%, combater a precariedade dos jovens, porque temos efetivamente jovens que estão a pagar para trabalhar nos seus estágios profissionais e certamente que concordarão connosco nesta preocupação, porque é fundamental conseguirmos e depois então implementarmos um projeto quando houver de facto disponibilidade para esse efeito. Inês Sousa Real, Rui Tavares, muito obrigada por terem estado connosco esta noite. Da nossa parte é tudo, mas continuo com a análise aqui na SIC Notícias, já a seguir com a Sara Tainha e com o Daniel Oliveira.